Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer um subtotal com C, ok? Então, soma Cs com subtotal, conte Cs com subtotal. Você pode usar desse tipo de artifício, né? Que eu vou ensinar para você, usando subtotal com C para vários outros tipos de fórmula, como contagem, média, etc, tá? Então segue, eu vou mostrar para você duas formas de você fazer isso, tá bom? E a segunda forma eu garanto que é bem mais fácil que a primeira, tá bom? Então a gente vai ver então das duas formas e você aplica da forma que você achar interessante, que você precisar, tá bom? Então vamos lá. Bom, então está aqui a nossa base de dados, nós temos aqui uma lista simples, onde nós temos o filtro, e gostaríamos que quando eu fizesse o filtro aqui embaixo, aqui em cima automaticamente ele já atualizasse conforme o filtro. Então eu quero ver um determinado mês, um determinado ano, região, etc. Então ele vai fazendo o filtro de acordo com o que eu tenho ali e muda os totais que eu tenho em cima. Como a gente faz isso? Tá? Uma forma de você fazer isso olha só, por que primeiro, né? Primeiro, antes de tudo, por que não dá para usar um soma 6 direto? Porque o soma 6 ele não permite que ele vai somar também as células ocultas, ok? Que é o que acontece quando a gente faz um filtro. Por exemplo, igual soma C, abre parênteses, tá? E aí ele está pedindo então o intervalo. Vou fazer aqui, por exemplo, roupas infantis, F4, ponto e vírgula. Os critérios eu quero que seja então roupas infantis, legal? Ponto e vírgula, e eu quero aqui intervalo de soma. Então o intervalo de soma vai ser esse último aqui final. 4 Enter. Tá? Tá ali ok. Se eu somar aqui, lógico, vai dar então o valor correto se eu vir aqui em roupas infantis e mudar ele aqui, né? Se eu vir aqui roupas infantis, né? E somar ele aqui, vai dar então 501.343, exatamente o que eu tenho aqui em cima. Tá perfeito. Agora se eu fizer mais um filtro, por exemplo, o mês. Perceba que aqui embaixo mudou para 54.815, mas aqui em cima não mudou nada. Continuou ele fazendo então a soma de todos os dados ali, independente se ele está aparecendo ou não. Então como é que a gente faz um soma Cs com um subtotal para esse tipo de situação que a gente tem essas células ocultas? Então vamos lá. Primeira coisa, Ctrl Shift L, ele vai voltar como estava assim o filtro, Ctrl Shift L ele volta assim. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer uso de uma fórmula matricial para fazer essa soma aqui com o subtotal, tá? Eu vou explicar como é que ela funciona, tá bom? Essa é a forma mais difícil de fazer isso, que nós vamos explicar hoje, tá bom? Então a primeira coisa eu vou abrir aqui para você ver, tá? E aqui a gente vai fazer da seguinte forma, igual, soma, abre parênteses, tá? E aqui no parênteses que foi aberto a gente vai então fazer, aliás, somar produto, não é parêntese não. Somar não é soma direto não. Somar produto, que ele vai fazer então a multiplicação entre os itens que estão dentro da nossa soma. Somar produto, tá? Primeira coisa, então ele está perguntando qual é a matriz de dados que a gente vai fazer então essa multiplicação, essa soma. Muito antes de ter o soma Cs ali a gente usava muito somar produto para esse tipo de situação. Então ele vai permitir a situação seguinte, olha só. Somar produto, então C. Esses itens aqui, que são as empresas aqui, selecionei tudo, dei um F4, tá? Se ele for igual, então, a roupas infantis, tá bom? Vai dar um F4 aqui, para travar ele ali também, não, só até a coluna, ok? Trava ali. Então, daí ponto e vírgula, então, qual é o valor se for verdadeiro, tá? Então, qual é o valor se for verdadeiro? Se ele for verdadeiro, então a gente vai selecionar o mesmo intervalo, tá bom? Então a gente vai vir aqui e vai selecionar o mesmo intervalo ou até o valor, pode ser direto o valor que ele vai utilizar então para fazer essa soma ali no caso. Isso, daí a gente vai selecionar então o intervalo. Dei um F4, tá? Então se for igual a roupas infantis, ele vai retornar então o valor que eu tenho ali, perfeito? Fechei parênteses, tá aqui, perfeito? Somar produto nessa situação aqui, tá? Agora como é que a gente faz a questão do subtotal? Na parte do subtotal é que pega a diferença, que pega o problema, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, multiplicado, tá? Essa primeira matriz que ele está falando aqui, tá? Nós não vamos fazer com ponto e vírgula, nós vamos multiplicar e criar uma só matriz, onde a gente vai montar ela com verdadeiro e falso. Tem um outro vídeo a respeito de matrizes,
que daí a gente fala muito mais com fórmulas matriciais e tal. Então aqui a gente só vai focar na solução, tá bom? Então se ele for nessas condições aqui, então eu vou fazer o seguinte, subtotal, total, abre parênteses, que tipo de item que a gente quer, então a gente vai querer o conte valores, tá? Conte valores ele vai retornar aqui, e agora a gente vai fazer de uma forma que ele vai retornar então uma matriz de 1 e 0, tá? 1 se ele estiver aparecendo e 0 se ele não estiver aparecendo, tá bom? Para fazer isso, o subtotal ele já vai fazer essa parte, vai voltar 0 ou 1, de acordo se ele está aparecendo a linha ou não, tá bom? Então como é que a gente faz? Você vai fazer da seguinte forma, você vai fazer assim, lim, tá? Deslock, abre parênteses, daí a gente vai selecionar qual é a linha que a gente vai fazer deslock, pode ser essa aqui mesmo, ponto e vírgula, e daí aqui no número de linhas a gente vai selecionar aqui, lim, abre parênteses, e vamos selecionar todas essas linhas que a gente tem no intervalo aqui. Então F4, fecha parênteses, né? Daí menos linha 9, tá? Que é a linha onde ele começa, que no caso seria a linha 9, tá bom? Para ele diminuir. Caso você tivesse uma outra linha, daí você tira dali, tá? Deslock, fechei e fechei parênteses, tá? Fechei o subtotal e agora fechei o total aqui atrás. Essa parte aqui é a parte muito interessante, que é a parte onde ele vai fazer, então, retornando 1 ou 0 se ele está exibindo ou não aquela célula, tá? Aquela informação, tá? Então aqui, ó, somar produto, tá, ok. E não dá para fazer direto pelo intervalo, senão ele dá erro, não vai funcionar, tá bom? Terminou isso, vou dar um Ctrl Shift Enter. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Tem que dar um ponto e vírgula aqui, ó, por causa que o calls é uma informação obrigatória, tá? Dei um calls ali, dei um Enter, Ctrl Shift Enter e agora funcionou. Perfeito? Então tá aqui, roupas infantis. Agora se eu mudar aqui o mês, se eu mudar o mês para mês 1, por exemplo, mês 1, automaticamente ele vai então somar somente o que eu tenho naquele mês aí para roupas infantis, no caso, né? 54.815, tá bom? Então vamos entender como é que ela funciona. Outra coisa, você pode também dar Alt Enter aqui, quebrando isso para ficar mais fácil de repente de tu ler, tá bom? Pode fazer assim, ó, e de repente ele vai ficar bem mais fácil de você ler também essa função, tá bom? Pode fazer assim, ó, multiplicado por subtotal, deslock, certo? O lim, que é um intervalo, né? A gente faz assim para indentar ele, ficar mais fácil da gente ler. Tá? Vou deixar assim. Ctrl Shift Enter, tá? Para ele somar. Tá. Então agora vamos entender. Essa primeira parte, ele vai fazer então a verificação se aquele intervalo que eu tenho ali é igual a A2. Vamos ver o que ele vai retornar então o valor, tá? Então se for igual a A2, F9, ele vai retornar então verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, certo? Se for igual, ele vai voltar verdadeiro, ou 1 no caso. Senão ele vai voltar 0, tá? Ctrl Z, eu volto como estava aqui. Se ele for, então ele vai retornar o valor que eu tenho nessa coluna de valor. Selecionei tudo aqui, dei um F9, e daí você vai ver, vai vir verdadeiro e vai vir falso, que seria o 0, seria nada, e aqui os valores, tá bom? Então esse aqui está retornando só os valores que eu tenho ali. Ctrl Z, multiplicado então pelo subtotal, tá? Esse deslock aqui ele é obrigatório porque ele transforma isso, ele entende então como uma matriz de dados. Esse deslock ele está fazendo o seguinte, eu tenho aqui deslock A9, daí o número de linhas e tal, e ele vai transformar esse intervalo que eu estou fazendo o deslocamento então do A9 pela quantidade de linhas que eu tenho aqui entre A1 até 360, ele vai criar então uma matriz de dados. Ele faz isso aqui, olha. Selecionei eles. Deixa eu ver se está tudo selecionado até aqui. E vou dar um F9. Perceba que ele está retornando então aqui, ó, roupas femininas, tal, roupas femininas, né? Está retornando a informação que eu tenho naquela linha ali, naquela coluna, tá bom? Agora, quando eu venho aqui e faço um subtotal, olha só, vim bem aqui até aqui, né? Dá um F9, e daí ele vai estar retornando 1 e 0, tá? Que ele está retornando então se ele está exibindo aquela informação ou não dentro da matriz de dados. Perceba que os intervalos são aqui 1, 0, 0, 0, 0, 0. Então ele percebe, ele aceita então o subtotal quando a gente está trabalhando dessa forma, com um deslock ali que a gente tem um intervalo então dinâmico, tá bom? E daí ele transforma, ele lê cada uma dessas informações ali
montando a matriz. E nesse caso, então, ele pega essa matriz de dados que nós temos aqui, tá? Multiplica, então, por essa outra, dá um F9 aqui, tá? Tendo, então, essa multiplicação desses valores que nós temos aqui, e dos zeros, por essa outra, por essa outra informação de 1 e zeros. Então, onde for 1, ele vai fazer 1 vezes 49 e 12, e daí vai trazer informação, tá? Então, esse aqui ele traz informações, no caso, roupas infantis, e esse outro filtro aqui ele verifica se as informações estão sendo exibidas, se ele não está filtrado a informação, tá bom? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, acho que não vai rolar. Ctrl Z demais, ESC, tá? Então tá aqui a informação. Eu vou vir e vou colar ele para baixo. Ele já aceitou porque eu já estava setando ele para o lado aqui, certo? Isso seria um soma C, tá? Isso aqui já resolveu o nosso problema quando a gente quer a relação de total, tá bom? Então eu tenho aqui o total que eu tenho no mês, tal, tranquilo, ok? E aqui mudei o mês, ele muda aqui também. Agora, como é que eu faço se eu tiver duas condições, se eu tiver um soma Cs no caso? Tá bom? Então agora a gente vai fazer então um filtro quando a gente tem duas condições, como se fosse um soma Cs, tá bom? Então para fazer isso você vai fazer o seguinte, igual, a mesma situação, somar produto, abre parênteses, e daí no caso C, abre parênteses, for igual, então selecionamos o intervalo, F4, for igual então a roupas infantis, tá? E agora que vem a situação, nós vamos colocar mais um C, para ele verificar se essa situação for verdadeira, então verificar essa outra também, tá bom? Então você pode fazer assim, ó, ponto e vírgula, tá? Ou pode fazer também com multiplicação, caso você queira, tá? Mas assim é melhor. Igual C, abre parênteses, C, e daí nesse caso aqui, nós vamos verificar se a região, F4, for igual a essa região que eu tenho aqui em cima, tá bom? Vou dar um F4 aqui e vou travar somente a linha. Aqui eu vou travar somente a coluna, tá bom? Fechou. Daí ponto e vírgula, e agora eu vou dar um Alt Enter aqui e vou pegar qual é a informação que ele vai retornar se essas duas condições forem verdadeiras. Se for roupas infantis e se for região norte. Tendo a linha aqui, selecionar o valor, F4, fecha parênteses, tá? Fechou ali parênteses, então, e fechou parênteses ali de cima também, ok? Então a gente vai dar agora a multiplicação para pegar somente as células visíveis. Alt Enter, multiplicado por subtotal, abre parênteses, 3, que é o número de contagem de valores, ou conte valores no caso, tem que ser sim, ponto e vírgula, daí a gente vai pegar essa informação que a gente tem aqui, lim, desloque no caso, desloque, esse item aqui, A9, tá? Isso é bem importante, lim, abre parênteses, e a gente vai pegar essas linhas que nós temos aqui, F4, ok? Fecha parênteses então, menos lim, e a gente tem que diminuir esse número da linha aqui, porque senão ele vai pegar errado em intervalo, tá? Linha 9, ok? Ponto e vírgula para calls, fecha parênteses, fecha de novo e fecha lá em cima, tá? Sempre o último vai ser o parênteses preto ali, tá? Alt Enter, a gente colocar aqui alinhado, tá? Identado. Alt Enter, tá? Fica mais fácil da gente ler essa informação. Alt Enter de novo. Perfeito. E no final, Ctrl Shift Enter, tá? Então ele vai trazer a nossa informação. Somar produto, tá? Ctrl Shift Enter, agora sim. Tá? Então ele trouxe a informação correta aqui, ó, da região norte. Vamos mudar aqui o intervalo, vamos pegar somente de janeiro. Tá? 14.241. Vou pegar somente da região norte para a gente ver se está somando correto. Tá? Então somente a região norte, roupas infantis, tá? Vou pegar roupas infantis também, para ficar mais fácil da gente fazer essa soma aí. Legal, tanto aqui. 14.241, roupas infantis da região norte, então ele estava somando certinho, né? Perfeito. E agora a gente só precisa copiar ela então e colar para os demais valores. Como não está filtrado aqui no caso, então ele não vai trazer nada. Podemos copiar também para os demais, tá? E quando eu fizer então esse filtro, agora quando eu tirar ele, ele vai trazer então todos os valores. No caso aqui, ó, 50, 113, 43, 45, 4435, né? Ctrl Shift L, tá? E aqui eu vou marcar, por exemplo, somente a região leste, ou norte e leste, tá? Então trouxe aqui somente a região norte e leste,
e eu quero agora somente do mês 1. Então ele vai trazer somente daquela informação daqueles meses. Como você vê, o total está correto. Ele usa o total de cada mês também com cada empresa. Perfeito? Então essa é a forma que você pode fazer usando matriciais para resolver esse problema. Agora vamos ver de uma outra forma. Tá bom? Então essa foi a nossa, vamos dizer, primeira solução. A solução 2, mas também porque essa ali seria mais fácil de mais difícil de ser aplicada. Tá? A segunda solução, caso você não consiga aplicar essa ou por algum motivo não possa. Tá bom? Então nessa outra situação, nessa outra solução, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma coluna auxiliar, tá? E nessa coluna auxiliar a gente vai verificar se aquele item está sendo exibido ou não, certo? Daí vai ficar bem mais fácil da gente trabalhar essa informação, tá bom? Ctrl Shift L então, Ctrl Shift L de novo, tá? Aliás, tira, né, primeiro. E aqui a gente vai fazer então o seguinte, vamos criar então uma coluna, tá? Vamos chamar de controle, tá? Controle. Vamos selecionar ela, Alt TTA, tá? Não precisa, poderia ser feito na outra também com tabela, não tem problema nenhum, tá? Mas aqui a gente vai fazer com tabela, que é mais fácil sempre da gente trabalhar dessa forma, tá bom? Então pode fazer dessa forma, ó. Nessa coluna de controle, então a gente vai verificar se a célula está oculta ou não, se ela está sendo exibida ou não, tá? Para isso você vai fazer o seguinte, subtotal, abre parênteses, 3 no caso que é o conte de valores, e daí pode selecionar somente o nome da empresa aqui, fecha parênteses e dá OK. Então ele vai retornar 1 se estiver aparecendo e 0 se não estiver aparecendo, tá bom? Então, só isso. E com base nisso a gente já consegue fazer um soma Cs de uma forma fácil. Pode fazer um soma Cs tranquilo que já vai resolver o problema, tá bom? Por exemplo aqui, ó, igual soma Cs, abre parênteses, qual é o intervalo de soma? Esse valor aqui é F4, ponto e vírgula. Qual é o intervalo de critérios 1? Roupa infantil, F4, ponto e vírgula. Qual é o critério então? Roupa infantil. Perfeito? Qual é o outro que eu tenho que colocar? É o controle. Eu vou selecionar a coluna controle, F4, e vou marcar 1. Ou seja, 1 vai ser se ele estiver aparecendo, se ele estiver somando, se ele estiver sendo exibido aquela informação, tá? Se ele não estiver sendo exibido, vai ser 0. E nesse caso, ele não vai somar. Fecha parênteses, dá um Enter. Tá ali a nossa informação, tá bom? Você pode copiar e colar direto aqui, tá? E tá ali a nossa informação toda correta. Vamos mudar o mês aqui e vamos ver o que acontece? Como você pode notar, ele mudou então também o total no intervalo, justamente simplesmente por conta dessa questão da tabela de controle, da coluna de controle. E ficou super fácil. Outra coisa que você pode fazer também é inserir aqui uma segmentação, e com essa segmentação de dados, você pode fazer os filtros de uma forma muito mais fácil. Peguei aqui, ó, empresa, mês, ano, né, região, por exemplo, tá? Daí você pode colocar eles aqui do lado, onde você achar que deve e tal, né? Organiza eles da forma como você achar legal. E a partir dessa informação você consegue então fazer esses filtros também dinamicamente, tá? E você vai ver que os subtotais também vão respeitar isso, tá bom? Vou fazer aqui, ficou ruim, o tamanho tá ruim demais. Pera aí. Vamos diminuir um pouquinho. Tá, perfeito? Olha só. Agora, quando eu vim mudar aqui para o mês, automaticamente ele muda ali. Quero só roupas gestantes. Então, tá vendo que ele está respeitando. Perfeito? Tá aqui os totais, 27.498, batendo com o total de cima. Perfeito? Pode usar com conte Cs, pode usar com soma Cs, não tem problema nenhum. Vamos fazer para os demais, vai ser a mesma coisa. Vai ser igual soma Cs, igual soma Cs, abre parênteses. Qual é o intervalo de soma então? O intervalo de soma é esse aqui, F4, ponto e vírgula. Qual é o intervalo de critérios? Vai ser roupas infantis, F4, ponto e vírgula. Qual é o critério 1? O critério 1 vai ser então roupas infantis, ponto e vírgula, Alt Enter. Qual vai ser o intervalo de critérios 2? Vai ser então a região. Seleciono aqui F4. Ah, ele não está pegando aqui, ó. Tem que desfiltrar antes de fazer isso, tá? Ctrl Shift L. Tá. Ah, desculpa, tá o filtro por aqui. Esqueci de tirar o filtro. Verifica antes, tá? Senão não pega o nome correto da tabela. Inclusive já vamos mudar o nome da tabela aqui, ó. T-vendas. Tá bom? Pode ser feito assim. Igual somar produto. Somar produto. Igual soma Cs. Abre parênteses.
Qual o intervalo de soma então? Esse intervalo aqui. F4, ponto e vírgula. Qual o intervalo de critérios? A gente quer somar então só o que é roupa infantil. F4, ponto e vírgula, Alt Enter. E vamos selecionar aqui de novo roupas infantis. Tá? Deixa eu mudar aqui. Ponto e vírgula, Alt Enter. E agora eu quero só da região norte. Vou selecionar o intervalo, ponto e vírgula F4. Não precisa F4. Alt Enter. E agora vamos selecionar então somente a região que eu tenho aqui em cima. Trava esse aqui pela coluna, trava esse aqui pela linha, perfeito? Aqui de cima. Ok. Tá? Então tá aqui somando os dois critérios que nós temos, ponto e vírgula mais um critério que é o critério do controle, tá? Você vem aqui em controle, seleciona então essas colunas, essa coluna toda controle, tá? Ponto e vírgula, Alt Enter, coloca 1 aqui, tá? E esses são os critérios, tá? Então primeiro intervalo de soma, depois intervalo de critérios 1, o critério, intervalo de critérios 2, o critério, intervalo de critério 3 e o critério. Fecha parênteses ali e não precisa Ctrl Shift Enter, não precisa nada. Só copiar e colar agora, ele já vai fazer automaticamente para você. Tudo funcionando automático, tá? Roupas adultas do mês 3, 2014 e por aí vai, tá bom? Tudo automático para você assim. Perfeito? Então isso aí, como você vai fazer um soma Cs com subtotal. Perfeito? Tá aí, feito automaticamente, direto no relatório. Tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, tá? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.